mais uma mensagem bíblica, porque tem muitas coisas que têm me deixado tenso e irritado, e a Bíblia é sempre o melhor jeito de ficar calmo, aliviado, tranquilo, né? Vamos aqui na Deuteronômio 1,17. Não discriminareis as pessoas em juízo. Ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil, fareis vir a mim, e eu ouvirei. É a mim, ao Davi? Não, né? Velhice. Não é nem burrice, é velhice. Ai. Bora ver aqui. Sobre esse assunto, eu procurei aqui e achei uma seguinte coisa. oregional.com.br. Opinião, segregação social, do Marcos Eduardo de Oliveira. Vamos aqui. Escute só. O Brasil é um dos poucos países em que a engenharia civil faz questão de deixar sua marca para contribuir com a segregação social. Faz isso em relação aos elevadores sociais e de serviços, diferenciando quem pode usar um e o outro. E também faz isso nos apartamentos de alto padrão, em relação aos quartos de empregadas domésticas, que mais parecem gaiolas fechadas, de tão pequenos e com pouca ventilação. É assim que a segregação social graça por aqui, ainda que em alguns casos seja escamoteada, ou seja, ela é encoberta. Mas os fatos falam por si. Estamos num país que produz e exporta aviões, mas 1/3 de nossas residências não tem água encanada. Se a agricultura aqui praticada já pode ser considerada como pertencente aos agribusiness, deve-se também levar em conta a existência de uma massa de mais de 7 milhões de pessoas que enfrentam diuturnamente o drama da fome, no país dono do 5º maior espaço territorial do mundo. É nesse sentido que Celso Furtado foi pontual ao afirmar que o Brasil nunca se desenvolveu, apenas se modernizou, visto que desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em seu conjunto é beneficiada. Aqui no Brasil é o seguinte: ele produz segregação enquanto acredita ser igualitário. Essa que é a grande realidade. Ele produz segregação enquanto ele afirma ser igualitário. Ele fala uma coisa, diz outra. Esse é um grande problema, não só de países, mas de todo e qualquer ser humano. Incongruência, incoerência, sabe? Não é completo essas coisas. Não são coerentes. Visto que desenvolvimento verdadeiro só existe quando a população em seu conjunto é beneficiada, certo? De nada adianta aumentar o PIB e colocar a economia na 6ª posição da pujança econômica mundial se há um contingente de atormentados sofrendo as chagas da segregação social. Esse antagonismo entre ser moderno e ser desenvolvido tem ajudado a criar no Brasil uma separação de castas, de classes sociais, bem ao estilo marxista, evidenciando as diferenças e segregando na acepção do termo. É por isso que de um lado estão os ricos milionários em contraste aos pobres miseráveis, da ponta oposta. Nas palavras de Cristóvão Buarque, a esse respeito, os primeiros vivem e desfrutam dos prazeres no luxo, os segundos se esforçam e acotovelam-se para pegar as sobras do lixo. A educação de uns vai até a universidade, a de outros não chega nem à alfabetização. É aquele esquerdista caviar mesmo. Cristóvão Buarque, Chico Buarque, sabe, o José de Abreu, esse cara aqui não sabe, que não tá nem passando pelo problema, mas, né, adora dar um pitaco, não sabe de nada o José de Abreu e gosta de ficar falando tudo. Isso é a concepção de um grande idiota falastrão. Enquanto uns estão incluídos na produção econômica, vendendo sua força de trabalho, tantos e tantos outros se encontram excluídos do consumo, alijados do banquete da alimentação básica. Eu não estou dizendo que o Cristóvão Buarque e o Chico Buarque são burros, de maneira nenhuma. Eles são inteligentes, eles têm os argumentos deles para serem da esquerda. Mas o que eu digo é do José de Abreu mesmo. A minha crítica aqui é direcionada a esse cara. É uma
um péssimo pensador, entende? Não sei nem se aquilo que aquilo que sai da cabeça dele é um pensamento, sabe? Mas colocando esses outros dois, eles sem dúvida são inteligentes, eles têm conhecimento. José de Abreu não. José de Abreu, o conhecimento que ele tem é supérfluo, ainda fala um bando de bobagem. Com isso, a exclusão social brasileira parece se diferenciar das demais exclusões do mundo afora, visto que no Brasil não se concentra só a renda e a riqueza, mas também os privilégios e benefícios. Por isso, a desigualdade, além de promover a exclusão propriamente dita, gera dificuldades e nega constantes direitos. Os privilégios são para poucos, a negação de direitos para muitos. Nossa típica exclusão social parte da constatação de uma situação inusitada e desleal. Por aqui, aos que são incluídos na produção, como dissemos acima, mas permanecem excluídos do consumo, produzem, mas não compram. De que forma isso acontece? Aqueles que conseguem trabalho, independente das condições em que exercem seus ofícios e oferem rendimentos, podem ser considerados os incluídos na produção, pois ajudam a dinamizar o processo produtivo. No entanto, estes mesmos se convertem em excluídos do consumo, pois os baixos rendimentos impossibilitam o acesso aos bens e serviços produzidos na economia de mercado. O sistema econômico, por sua vez, é tão perverso que usa o mesmo indivíduo em duas diferentes situações. Primeiro, o inclui no ato produtivo, usando sua mão de obra remunerada em baixos salários e, com decorrência, não entrega o poder de compra suficiente, compatível com um nível médio de subsistência. Logo, descarta a seguir, excluindo-o assim do consumo. Para tomarmos um ilustrativo exemplo disso, essa é basicamente a situação dos trabalhadores braçais da construção civil que constroem escolas e universidades, mas em geral não conseguem matricular seus filhos. Assim são convertidos em excluídos, excluindo também seus filhos do acesso às universidades e escolas que seus braços ajudam a levantar. Assim também a história peculiar de metalúrgicos que fabricam carros de luxo a alto custo, mas que em geral jamais irão conhecer a sensação de guiar um desses. De igual maneira, ainda é a situação do trabalhador que monta os modernos aparelhos de ar-condicionado, mas que em épocas de calor intenso, por lhes faltarem recursos suficientes para a aquisição de um desses, não conhecerão o frescor causado pelo uso do aparelho de ar-condicionado. Por fim, e não muito diferente dos demais exemplos, essa é a situação específica do operário da construção civil, responsável por erguer prédios residenciais de elevadíssimo padrão. Abaixa. Ai. Depois de levantados esses prédios, caso esse operário perca o emprego na construção civil e venha encontrar ocupação num desses condomínios de luxo, uma vez que residir num desses será quase impossível, lhe será reservado com exclusividade os elevadores de serviços, para que não se misture aos moradores que utilizam os elevadores sociais que ele mesmo ajudou a construir. E assim, graça à segregação social por aqui. Triste realidade. Terminamos aqui esse negócio. Aí, agora eu vou pro Yahoo Respostas. Aí vão dizer, não, que lixo, cara, você é um lixo por ficar procurando Yahoo Respostas. Calma lá, tá? Vamos nos acalmar um pouquinho e vamos lá. Muito lixo. Acepção de pessoas quer dizer separar ou escolher pessoas para um determinado fim. Deus não faz acepção de pessoas quando se refere à entrada das mesmas para o seu reino. Deus não escolhe raça, rico, pobre, nacionalidade, sábio. Para Deus, todos os povos são iguais. Ele só escolhe pessoas para ministrar sua obra. As Escrituras ensinam que Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele não escolhe um e rejeita outro com base em circunstâncias externas como raça, nacionalidade, riquezas, poder, nobreza. Aquilo lá foi um teaser do que ele vai falar, né? Depois eu já percebi isso. Pedro diz que Deus não faz acepção, já que Ele não faz distinção entre judeus e gentios. Sua conclusão, após ser divinamente enviado a pregar ao centurião romano Cornélio, foi: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Atos, capítulo 10, versículo 34 a 35. Através de toda a sua história, os judeus creram que eram
o povo escolhido dentre todos os outros. Eles achavam que eram os objetos exclusivos do favor de Deus. Uma leitura cuidadosa de Atos 10, do versículo 1, e também Atos 11, do versículo 18, revelará quão revolucionária era a ideia de que o Evangelho haveria de ser pregado para os gentios também. Esse cara aqui que teve a melhor resposta, sem dúvida. Tem uma resposta aqui que só uma linha. Olha essa aqui, ó. Nossa, essa aqui tá muito completa. Se você quiser procurar mais, é aqui, ó. O que é acepção de pessoas e a por respostas. Pronto. Você acha que a primeira resposta, que eu acho que é boa, ela é bem sucinta. E você vem aqui um pouco mais abaixo e vê um texto, mano, do internauta cristão. É copiado, colado, mas vamos dar créditos ao internauta cristão, que é o site de onde isso se originou. Beleza? Beleza. Lição 6, Escola Dominical. A verdadeira fé não faz acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, do 8 ao 9. Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sais redarguidos pela lei como transgressores. Essa é a Bíblia de qual ano, cara? Pelo amor? Bora ver. A discriminação contra as pessoas de classe social inferior é vergonhosa e ultrajante, principalmente quando praticada no âmbito de uma igreja local. Nessa lição estudaremos a fé que não faz acepção de pessoas. Veremos que erramos e muito quando julgamos as pessoas sob perspectivas subjetivas, tais como a aparência física, posição social, status quo, a bagagem intelectual. Não entendi a bobagem intelectual. Que? Ai. Isso porque tais características não determinam o caráter. Assim, a lição dessa semana tem por objetivo mostrar pelas Escrituras que a verdadeira fé e a acepção de pessoas são atitudes incompatíveis entre si, e justamente por isso não podem coexistir na vida de quem aceitou o Evangelho. Deuteronômio 10:17 e Romanos 2, versículo 11. Se você continuar lendo aqui, eu acho que eu vou continuar lendo porque é excelente o texto. Talvez eu tenha que dividir em parte 2, não sei. Tá em 12 minutos, bora ler aqui. É interessante mesmo. Em Cristo, a fé é imparcial. O primeiro conselho de Tiago para a igreja é o de não termos uma fé que faz acepção de pessoas. Olha lá. Mas é possível haver favoritismo social onde as pessoas dizem ser geradas pela palavra da verdade? As Escrituras mostram que sim. Aconteceu na igreja de Corinto, quando da celebração da ceia do Senhor, hoje, quando da celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, capítulo 11, do 17 ao 34, versículos. Hoje, não são poucos os relatos de pessoas discriminadas devido à sua condição social na igreja. Ora, recebemos uma nova natureza em Cristo, pois ele derrubou o muro que fazia a separação entre os homens, tornando possível a igualdade entre eles. Ou seja, estando em Jesus, não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. É, portanto, inaceitável e inadmissível que exista tal comportamento discriminatório e preconceituoso entre nós. O amor de Deus tem de ser manifesto na igreja local. Havia na congregação do templo de Tiago acepção de pessoas segundo as condições econômicas. Um homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, era convidado a sentar-se em um lugar de honra, enquanto o pobre, com um sórdido traje, era recebido com indiferença, ficando em pé abaixo do púlpito. Tudo isso acontecia num culto solene a Deus. A Igreja de Cristo tem como princípio eterno produzir um ambiente regado de amor e acolhimento. E para isso, não há judeu,
nem grego, não há servo, nem livre, macho ou fêmea, pobre ou rico. Legal, já fiz uma rima. Ah, tá beleza, cara. Porque todos vós sois um em Jesus Cristo. Não sejamos perversos. A expressão juízes de maus pensamentos, aplicada no texto bíblico para qualificar os que discriminavam o pobre nas reuniões solenes, não se refere às autoridades judiciais, mas aos membros da igreja que, de acordo com a condição social, se faziam julgadores dos próprios irmãos. O símbolo da justiça é uma mulher de olhos vendados, tendo no braço esquerdo a balança e no braço direito a espada. Tal imagem simboliza a imparcialidade da injustiça. A imparcialidade da justiça em relação a quem está sendo julgado. Portanto, a exemplo do símbolo da justiça, não fomos chamados a ser perversos juízes, mas pessoas que vivam segundo a verdade do Evangelho. Este nos desafia a amar o próximo como a nós mesmos. Claro, nós não devemos ser masoquistas, porque aí não vai dar certo isso aí não. Essa piada, cara, eu sempre repito essa piada, né? Eu acho ela boa. Deus escolheu os pobres aos olhos do mundo. Tiago 2, 5, 7. A soberana escolha de Deus. É bem verdade que muitas pessoas ricas têm sido abraçadas pelo Evangelho, mas ouçamos com clareza o que a Bíblia diz acerca dos pobres. Deus é soberano em suas escolhas, e de acordo com sua soberana vontade, Ele escolheu os pobres desse mundo. De maneira retórica, Tiago afirma: porventura, não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé e os herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Ele não fez isso. É possível que as igrejas às quais Tiago dirigiu a epístola talvez tivessem se esquecido de que é pecado fazer acepção de pessoas. Ainda hoje, não podemos negligenciar esse ensino. O Senhor Jesus falou dos pobres nos evangelhos. E mais tarde, no Sermão da Montanha, repetiu: bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A principal razão para não desonrar o pobre, e eu achava que era uma frase que ele ia começar, mas não, ele só terminou já a frase. A principal razão para não desonrar o pobre, não desonrar eles. Apesar de Deus ter escolhido os pobres, a igreja do tempo de Tiago fez a opção contrária. Entretanto, o meio-irmão do Senhor traz à memória da igreja que quem o oprimia era justamente os ricos. Estes os arrastam aos tribunais. Como podiam eles desonrar os pobres escolhidos por Deus e favorecer os ricos que os oprimiam? É triste quando escolhemos o contrário da escolha de Deus. As palavras de Jesus ainda continuam a falar hoje. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Somos os seus discípulos. Então, para sermos coerentes com o Evangelho, teremos de encarnar a missão de Jesus. Desonrar o pobre é pecado. Desonraram o Senhor após a lembrar a igreja da escolha de Deus em relação aos pobres desse mundo. Tiago exorta os irmãos a reconhecerem o favoritismo que há dentro da comunidade cristã. Mas vós desonrastes o pobre. Já os ricos são recebidos com toda a pompa. No versículo 7, o meio-irmão do Senhor pergunta: porventura, não blasfemam eles, os ricos, o bom nome que sobre vós foi invocado? Estamos frente a algo reprovável diante de Deus: a discriminação social na igreja.
Por isso é que o favoritismo, a parcialidade e quaisquer tipos de discriminação devem ser combatidos com rigor na igreja local, principalmente pela liderança, ou seja, devem ser extirpados. Esta deve dar o maior dos exemplos. Quem discrimina não compreendeu o que é o Evangelho, não compreende o amor de Deus para conosco. Aqui tem mais um pouco, mas eu não vou ler, não. Acho que já deu para dar uma boa pesquisa. E vamos lá, 20 minutos. Tá. Como foi bem mostrado pelos sites em que eu li, a acepção de pessoas é algo totalmente errado. A acepção de pessoas não pertence à vontade de Deus. A discriminação, o preconceito, a segregação social não pertencem ao amor que Deus tem para conosco. Deus, ele não fez, nunca fará e não faz nenhum tipo de escolha que beneficie uma certa parte da população e simplesmente oprima uma outra. Ele está aberto para toda e qualquer pessoa. Como foi bem dito aqui, não importa a condição social, raça, etnia, como é que se diz? Status quo. Nada disso aí importa. Para Deus, se você quer ouvir a palavra de Deus, se você quer ser amigo de Deus, Ele está aberto para isso. O problema é que, se nós queremos ser servos de Deus, nós não podemos odiar. Porque odiar é uma acepção de pessoa. Você, querendo ou não, você está excluindo uma pessoa do seu amor, do seu... como se diz? Eita. Você está excluindo uma pessoa do seu amor, da sua amizade. O ódio é acepção de pessoa. Ah, não. É sim. É acepção de pessoas. O preconceito, como havia e ainda há na América do Norte, vamos colocar nos Estados Unidos principalmente, entre negros e brancos, ele ainda existe. O ódio das pessoas que têm, pelo menos que têm esse ódio, essas pessoas não vão para o céu. O céu não aceita pessoas que não possuem amor no coração. Quando digo coração, eu digo na mente, porque o coração só bate sangue, tá? Só bombeia sangue, bate sangue, toma! Burrice. Isso aí foi burrice, não foi velhice, não. Então, o ódio, ele é inaceitável, porque ele também é acepção de pessoas. O ódio, ele não representa o amor que nós possuímos. Ah, não, mas eu amo 99% das pessoas. Mas se você deixar de amar 1% das pessoas, você não conhece o amor de Deus verdadeiramente. Porque Deus, ele tem misericórdia de todos nós. Ele ama a todos nós e perdoa a todos nós quando nós possuímos um arrependimento genuíno. Por que não podemos fazer da mesma forma? Por que nós temos que criar conflitos entre si para que a existência humana se torne cada vez mais complexa e tensa? O que o ser humano ao nosso lado tem de diferente? É muito notável em escolas, faculdades, em academias, aquelas escolinhas de esporte, que são formados grupos, obviamente, e desse grupo inicial enorme que é formado, esse grupo se subdivide em outros grupos e vão se formando grupos distintos. Um grupo de 100 pessoas pode ter o quê? 10 grupos subdivididos? 12? Não sei. Você tem essa coisa de você se aproximar
das pessoas com que você tem mais afinidade, né? Mas isso não significa que você seja uma pessoa que faz acepção delas. Por exemplo, você pode estar num grupo, conversar com as pessoas desse grupo, mas quando vem outras pessoas distintas, não fazem parte do seu grupo e conversam com você, você não as rejeita, você não as desrespeita, porque você está aberto a novas comunicações. Isso permite com que você seja uma pessoa igualitária, porque você está num grupo, mas quando vem pessoas de outros lugares desconhecidos e falam com você, você respeita e inicia um diálogo. Você não tem uma coisa assim de ficar somente num grupo e petrificar-se nesse grupo, entendeu? Eu só vou falar com as pessoas desse grupo e eu só me importo com as pessoas desse grupo. Sabe aquele filme de patricinhas, em que elas não querem outra pessoa no grupo delas, não ser pessoas de um certo nível social? Aquilo é acepção de pessoas. E elas não conversam com aqueles que elas consideram fracassados, entendeu? Nerds. Isso é uma acepção de pessoas, isso é um grupo petrificado. Seja por ódio, nojo, desgosto, desprezo. Essa é a pior coisa, assim, sabe? Uma das piores coisas do ser humano. Eu, por exemplo, sou uma pessoa aberta para falar com qualquer um. Mas eu fico na minha. Eu fico lendo, escrevendo, ouvindo música. Eu gosto de ficar na paz, sabe? Eu gosto de ficar na paz, no meu canto. Porque é agradável. Porque é calmo, tranquilo, olha. Mas eu não faço acepção de pessoas. Nunca fiz. Na escola em que eu estudava, havia acepção de pessoas. Havia sim. Era algo, muitas das vezes, hipócrita, porque não era expresso, sabe, na cara da pessoa. Era algo tácito, implícito. Tinha um amigo lá, eu conversava com ele bastante. E com uma outra amiga minha que eu conversava bastante. E depois, quando eu estava lá no fim da escola, mesmo terceiro ano, bem no finzinho, me revelaram que eles eram excluídos, assim, sabe? Era um negócio muito... Dava um nojo de ficar, sabe, perto daquela gente que faz acepção de pessoas. Porque, cara, é um negócio tão vergonhoso fazer isso. Não tem motivo algum pra fazer isso e a pessoa faz. Cara, não dá pra ficar perto de uma pessoa que faz acepção de pessoa. Sabe? Isso é desrespeitoso. Não tem nenhuma consideração, sabe? Não tem respeito. É um negócio tão, sabe, tóxico ficar perto daquela gente que eu já tava ansioso para que eu tirasse notas boas e quando chegasse no dia mesmo para acabar tudo, eu fosse embora e nunca mais voltasse, sabe? Porque aquele lugar era tóxico, cara, sério mesmo. Era dividido em grupos, tinha fofoca, hipocrisia. O problema é que as pessoas não falam, não expõem na sua frente o que elas querem dizer de maneira respeitosa. Elas se juntam num grupo para falar mal de outras pessoas. Poxa, isso não dá, né, cara? Se fosse para se juntar num grupo para brincar, fazer coisas divertidas, ajudar outras pessoas, ou conversar em diversos assuntos, coisas assim, sabe, que não machucam ninguém, coisas que respeitam os direitos humanos, sabe? Mas não. Os grupos muitas das vezes são formados. Talvez a premissa deles inicial não seja essa, mas muitas das coisas se corrompem, infelizmente, nesse mundo. Grupo na escola que talvez não fosse formado para fofocar e tal, mas na verdade ele acabava se deturpando para isso. Eu não sei se ele se deturpava ou já era a premissa original dele. Isso aí eu não me importo em saber, mas que acontecia, isso acontecia. Tanto que um colega meu disse para mim: olha, Davi, a fofoca ela é normal nos grupos.
fofoca é normal nos grupos. Um colega. Eu não gosto de pensar nessa porcaria, sabe? Não gosto muito de pensar nisso, porque é algo assim repulsivo. Pessoas assim repulsivas. A verdade não é que ela doa. Eu, quando eu vi aquilo, cara, eu não conseguia acreditar que tinha essas pessoas à minha volta. Eu costumava acreditar numa situação ideal. Era uma sala até bem unida. Os grupos se falavam entre si, mas ainda assim haviam grupos solidificados. Era muito triste saber que na realidade nada era o que parecia. Mas eu não me importava muito porque eu costumava viver simplesmente à margem dos grupos da minha sala. Eu comunicava com eles, obviamente comunicava, eu não era antissocial. Mas eu também não era uma pessoa que ficava, como é que se diz, buscando conversa com os outros. Eu ficava na minha, escrevia no caderno, fazia perguntas para o professor, ouvia música e tal. Tinha uns colegas meus que vinham conversar comigo e tal. Beleza, mas não era um negócio de eu ficar procurando gente para conversar. Tinha uns colegas meus que eles parece que eles dependiam de conversar com outras pessoas, cara. Parece que eles dependiam de conversar com outras pessoas. Sério mesmo, parecia até que eles não conseguiam ficar sozinhos. O medo da solidão é algo que não dá para você compreender, porque a solidão ela é feita para reflexão. Fora isso, ela é perigosa. Ela é perigosa. Se você quiser viver a vida sozinho, isso é extremamente letal. A solidão ela é uma arma. Se você não souber usar ela, você vai acabar se ferindo. Você pode usar a solidão para o seu próprio bem ou para o seu próprio mal. A reflexão ela melhora o ser humano. Mas a solidão usada somente para você se petrificar numa sociedade que é hipercomplexa e que vive em imutabilidade social constante, aí você está se autodestruindo. E é de dentro para fora. O que é pior, porque de dentro para fora, muito difícil vai se reconstruir. Pense, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem louco mesmo. Pensa num buraco negro que surge dentro do núcleo de um planeta. Você acha que esse planeta vai se reerguer depois que for praticamente devorado pelo buraco negro? Não vai, né, cara? Porque as coisas que são destruídas de dentro para fora, assim como um império é destruído de dentro para fora, ele nunca mais retorna. Porque as mágoas, os conflitos sociais internos são muito mais letais que os externos. Os externos podem ser destruídos na base da guerra. E guerrear, todo mundo sabe, todo mundo tem punhos, todo mundo tem a violência dentro de si como qualquer outro animal. Agora, resolver com diálogos problemas que estão dentro do local, aí é que vem a parte que é difícil para qualquer ser humano. O diálogo no momento de crise. Mas eu não quero muito ir para política externa e tal. É só uma comparação que eu acho válida. Então, a divisão em grupos, ela pode ser boa ela só pode ser boa se esses grupos tiverem comunicação entre si. Se eles não tiverem acepção de pessoas, sabe? Porque quando você está fofocando ou destilando seu ódio, inveja sobre alguém, isso é acepção de pessoa. Isso é acepção de uma pessoa, e uma pessoa já mostra que você não conhece o amor verdadeiro de Deus. Porque se você conhece o amor verdadeiro de Deus, você ama a todos. Ah, mas é difícil, mas não é impossível. Nunca é impossível. Então, continuando aqui, não é impossível. E esses grupos, eles vivem em constante harmonia, sabe? A fofoca, infelizmente, por ela ser de pessoas fúteis, ela vem de pessoas fúteis, pessoas que possuem raiva ou inveja, elas possuem esses sentimentos negativos, prejudiciais. Ela sempre vai existir, porque pessoas, indiretamente ou diretamente, sempre vão se prejudicar, né?
Essa é uma das formas de se prejudicar, você envenenando sua própria alma. Então, entre esses grupos podem até existir, mas nunca haja acepção entre eles. Sempre haja comunicação, harmonia, diversão, sabe? Uma sinceridade entre esses grupos. Que, por mais que eles existam, estejam divididos, assim, eles sempre possam se integrar, se incluir, né? Você tem grupos na sociedade, mas se esses grupos pudessem se incluir entre eles, puxa, isso seria legal, né, cara? Inclusão, não só integração, mas inclusão. Isso que é o bom. Mas a realidade não é essa. Grupos são feitos e simplesmente eles, muitas das vezes, acabam numa isolação, isolamento. Isolamento, né, cara? Acho que é isolamento porque eu não me lembro de isolação. Entendeu? Que esses grupos vivam em harmonia. Esses grupos vivam em constante harmonia, felicidade, sinceridade. Como estamos falando de seres humanos, nunca vamos poder eliminar os fatores negativos, como a fofoca, cara, como o bullying, né? Porque são seres humanos, nós não estamos falando de anjos. Não, estamos falando de seres humanos. Você tem isso em todos os lugares que você coloca pessoas, elas acabam se dividindo em grupos. Mas se esses grupos forem sempre harmônicos, sinceros, sempre com sentimentos bons e sempre se incluindo entre si, aí não há problema nenhum. O problema é quando esses grupos estão como é que se diz, divididos e simplesmente não se importam em estar divididos. Cometem maldades, como essas que já foram citadas, e não tem respeito algum por ninguém. Continuando, você tem também a acepção de pessoas a um nível, sabe, nacional, como é aqui no Brasil. Segregação social, essa de elevador dos funcionários e elevador sociais, né? Pessoas constroem edifícios belíssimos, mas tem elevadores distintos. Essa é uma segregação, né, cara? Se você faz isso porque eu não quero que os ricos se misturem com os pobres, isso é segregação, cara. Mas se, por exemplo, eu vou criar esse elevador mais extenso para os funcionários, porque eles podem levar escadas, mesas, entendeu? Aí faz sentido que eles tenham um elevador maior, que seja dividido, para colocar equipamentos. Mas só que o que é estranho é você colocar dois elevadores distintos para pessoas que são iguais. Cara, tem uma frase que eu não sei se eu me lembro direito, mas é assim: seja o rei, seja o peão, seja o cavalo, seja a torre, seja a rainha, todos no fim vão dançar a valsa com a morte. Todos vão ser colocados num caixão e colocados na mesma terra, no mesmo planeta. Que diferença faz? Vão todos ser devorados, suas carnes podres vão ser devoradas pelos animais subterrâneos. Que diferença tem, né? Por que fazer essa diferença? Quando todos morrem é que você percebe, todos são iguais. Mas na vida todos são diferentes? Não. Não, você não pode ter esse favoritismo, sabe? Porque é um favoritismo prejudicial. Ele diminui a autoestima das pessoas. Foi feita uma pesquisa com crianças negras, né? Que foi até tratado. Não sei se foi em vídeos de direito, deve ter sido. Eu não sei se eu li pra cá. Mas essas pessoas, no caso lá do dia D, dia D, mas no primeiro semestre ainda, sobre aquelas crianças que ficavam divididas como é que se dá?
e as crianças brancas. Foi feito um estudo e se comprovou que sim, tinha uma baixa autoestima das crianças, coitadas. Porque elas viviam em situações precárias, sendo que as brancas viviam em situações elevadíssimas. Por que causar uma acepção de pessoas dessa? O que você ganha dividindo prejudicialmente as pessoas? Eu confesso que eu não sou uma pessoa muito de conversar com pessoas estranhas, sabe? Pessoas que eu não conheço. Eu gosto de ficar na minha. Isso é acepção de pessoas? Não é. Porque quando essas pessoas vêm falar comigo, eu respeito elas. E eu falo, normalmente. É só um jeito meu, já é bem construído já, de ficar na minha, andar sozinho, sabe? Na paz. Na paz, na paz. Gosto de paz, sabe? Mas infelizmente nesse planeta, a paz ela é fugaz. Se a paz é um prêmio aqui nesse planeta, pode ter certeza que esse é um prêmio que tem data de validade. Mas a paz em Deus, ela é para sempre. Bom, eu sou uma pessoa assim normal, fico calado e tal, mas eu respeito qualquer um. Não importa raça ou condição social, não importa etnia, qualquer um, cara, eu respeito. Porque foi isso que foi ensinado pelos meus pais. É isso que Deus ensina. É isso que Deus ensina. Que Jesus ensina. Que a Bíblia ensina. Respeito e igualdade. Por que não existe respeito e igualdade num povo como esse? Há desigualdade em todo o planeta. Vamos pensar por que, cara? Por que acontece essa acepção de pessoas? Será que é por medo? Será que é por raiva, ódio? Não, raiva não. É somente ódio. A raiva, ela é normal. O problema é quando vem o ódio. O ódio é coisa ruim. Porque se você se irritar, não tem problema. O problema é você pecar quando você irrita. Você se irrita. Entende? O ódio, ele é justamente esse negócio. Ele possui a raiva. E quando a raiva vem com o pecado, você tem o desejo de fazer o mal. Isso já é ódio. Mas talvez seja apenas um conceito superficial, feito em poucos segundos. Vai para debate depois, né? Para algum vídeo, vai, né? Com certeza, cedo ou tarde vai ter. Então, a acepção de pessoas é gerada somente por sentimentos negativos, que não compactuam com o que Deus nos ensinou. A acepção de pessoas pode ser feita pela beleza também. Isso é muito comum em escolas, faculdades, academias, escolinhas de esporte, como já foram citadas aqui. Em qualquer lugar de trabalho, a beleza ela pode ser utilizada como um elemento segregador. Existem, por exemplo, garotas que só se importam em namorar rapazes bonitos, rapazes belíssimos. Ou seja, garotas que só se importam com a embalagem e não com o conteúdo. Estou dizendo que todo garoto bonito é malvado? De maneira nenhuma. Existem pessoas bonitas que são pessoas boas. Pessoas que têm caráter bom. Mas somente se guiar por beleza é perigoso. Quantas vezes nós não já ouvimos pessoas que foram enganadas por outras pessoas belas, ou que foram assassinadas por pessoas belas, manipuladas. Na Bíblia você vê várias vezes homens que despencaram do ápice por causa de mulheres. A culpa é das mulheres? Não. Um homem comete um pecado porque quer cometer o pecado. Você vai sempre colocar a culpa
num objeto secundário e nunca no objeto primário. É isso. Ah, eu bati o carro. Foi por culpa dele, não minha. E eu estava embriagado. Como é que é isso, cara? Como é que é isso? Entende? Muitos homens caíram porque se importaram com a vaidade, com a beleza. Ah não, eu vou conquistar essa mulher bonita como um símbolo de prêmio, como vaidade da minha carne. Obedeceram mais a carne do que o Espírito do Senhor. E portanto, caíram. E caíram feio. Você vê o rei Davi, cara. Que porcaria, cara. Você viu que besteira ele fez? Ele fragilizou tudo por causa de uma mulher. Rei Salomão, tão sábio, né? Mas se relacionou com várias mulheres ímpias, cara. Os problemas dos reis de Israel também era se relacionar com essas mulheres e aceitar o Deus delas, cara. Puxa vida. Cara, isso acontece até hoje. Homens bons, né? Mas que simplesmente são deturpados porque aceitaram a vaidade da carne. Aceitaram a concupiscência. Olha aí, a mensagem bíblica de ontem, a primeira, a concupiscência dos olhos, da carne. A soberba da vida, o ego. Eu recentemente vi um teaser lá, um clipe, um spot do Doutor Estranho. Ah, Doutor Estranho trata de coisas místicas. Você gosta de coisas místicas? Não, eu odeio, cara. Eu acho que essa é a coisa que caga todo o universo de super-heróis, é a parte mística, porque eu não acredito nessa parte. Eu aceito alienígenas, cara, mas não coloca bruxo, não coloca feiticeiro. Sério mesmo, isso caga, entendeu? Isso caga completamente. Eu aceito alienígena, mas não coloca feiticeiro, cara. Não coloca mago, não coloca bruxa, porque eu acho isso um excremento, entendeu? Odeio Harry Potter. Odeio, cara, odeio. Credo, coisa horrível. Eu aceito o super-homem, cara, alienígena, beleza. Poxa, porque é legal. Agora, poxa, bruxaria, não dá, cara. Vai se catar. Mas então, a anciã, ela disse o seguinte para o estranho. O seu ego te levou o suficiente na vida, mas não vai te levar mais adiante. Você percebe que essa é uma frase interessante. O ego te levou o suficiente na vida, mas não vai te levar mais o suficiente. Não vai mais te levar adiante. Porque o ego, ele é destrutivo. Ele destrói a pessoa de dentro para fora também. A acepção de pessoas também trata de um ego. Um ego de se relacionar com um certo tipo de pessoa e somente com esse certo tipo. Não é uma pessoa que respeita todos igualmente. É uma pessoa que respeita um certo grupo e desrespeita os outros. Entende? E isso é algo perigosíssimo, letal. Então, eu acho que é importante que as pessoas ajam com igualdade. É uma tarefa que pode ser difícil, deixar de odiar uma pessoa nesse planeta. É uma tarefa difícil para qualquer ser humano, mas não é impossível, porque quem quer, quem se esforça, sempre alcança. Eu não faço acepção de pessoas, nunca fiz. Vi várias pessoas na minha vida e ainda vejo pessoas que fazem acepção de pessoas, mas eu não faço, porque eu acredito na igualdade e eu creio na palavra do Senhor. Eu respeito e pratico o que os meus pais e Deus me ensinaram. Porque não se trata de ser só um evangélico. Não se trata de ser apenas um crente. Crente até o diabo é. Evangélico qualquer um pode ser. Mas, cara, ser um verdadeiro evangélico, esse é o grande desafio desse século XXI. Ser um verdadeiro evangélico, cara. Não ser
sabe, não ser manipulado pelo secularismo. Ser um evangélico de verdade. Sério mesmo. Ser aquele evangélico que consegue conversar com Deus e ouvir Ele. Recebe mensagens, visões de Deus. Esse evangélico, nossa cara, esse é o modelo de cristão que vale a pena você seguir, se esforçar para conseguir. Que é excelente, cara. É muito excelente, sério mesmo. Então, a acepção de pessoas não leva ao bem. Você pode dizer, eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão, alguns amigos, mas se eu deixo de amar alguém, se eu odeio uma pessoa, eu não sou aquele que compreende a palavra de Deus verdadeiramente, aquele que pratica a palavra de Deus. Você pode bradar por aí que você obedece a Deus, mas falar uma coisa, falar uma coisa, agir da forma que você fala é totalmente diferente. Grupos no trabalho que se unem para prejudicar outras pessoas. Você acha que essas pessoas vão ficar impunes? Não vão. A justiça de Deus, muitos dizem que demora. Ela chega na hora certa e ela chega da maneira mais bem elaborada. Pode acreditar. Ela é tão elaborada que a estrutura do mal que existia é despedaçada de dentro para fora, de um jeito que ela nunca se ergue de novo. E se se erguer, vai ser por novas pessoas. E essas novas pessoas vão cair igualmente. Que a justiça de Deus nunca falha e nunca tarda. A acepção de pessoas, infelizmente, ela acontece à nossa volta. Você tem você pode pegar a acepção de pessoas e relacionar com o direito penal, cara. Você tem uma população aqui que é excluída, um povo que é excluído e outro povo que é protegido, acolhido. Você vai nas penitenciárias, puxa vida, 95% são negros. Há uma acepção aqui. Há uma escolha de quem é o suposto mal. Eu estou dizendo que todos lá são inocentes? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo que todos são inocentes. Estou dizendo que deve haver sim pessoas inocentes que estão lá. Sempre há esses casos, mas o sistema ele simplesmente não se importa. O Estado ele não busca resolver esses problemas de inocência, sabe? Não estou dizendo que todo mundo lá é inocente, tá? Tem pessoas lá que são culpadas e devem ficar lá. Mas existem sim casos de pessoas inocentes. E não é só você prender, é como você prende. Poxa, você vê que a polícia tem uma fixação por lugares onde há pessoas negras e pobres. Porque é nesses lugares que há os crimes e o reduto dos crimes. Eles vão lá e buscam essas pessoas. Mas o problema é, e quando se trata dos ricos? Eles agem da mesma maneira? Eles arrombam portas, apontam armas para as pessoas ricas? O processo ele deve ser igualitário. Do mesmo jeito que você age com um, age com o outro. A não ser que alguém haja de maneira irracional, sabe? Que parta para porrada contra a polícia. Aí você vê que há um argumento. Agora, se é uma pessoa que se rende, você não tem para que bater nela. Ela se rendeu, pronto, acabou-se. Seja ele rico ou pobre, o processo deve ser igualitário. Igual, cara, igual. Mas não é o que acontece. Parece até que quando você vai na casa do rico, você vai lá com ele, leva flores e chocolate. Não deve ser assim. É igualdade para todos. Mas não é isso que acontece. É uma acepção. Mas o policial também vive num estresse altíssimo. Ele é o que mais corre o risco
de nunca mais ver uma mãe, o pai, a esposa, os filhos. Você vê isso? E esse estresse, essa falta de proteção, deixa ele à mercê. E ele vai criar as próprias estratégias para poder sobreviver. Uma delas é a acepção. É uma estratégia incorreta, obviamente. Mas o desespero para manter a sua vida acaba desconfigurando a sua ideia de igualdade. O assunto nunca é tão simples quanto parece ser. Não importa quem vence ou quem perde, problema sempre aparece. Sempre vai ser assim. Vai surgir problema para os vencedores e vai surgir problema para os perdedores. E vai surgir também problema para aqueles que estavam no muro, os omissos. Surge problema para todo mundo. O problema, ele é ele é igualitário, porque ele não tem pena de ninguém. A morte, ela também não tem pena de ninguém, sabe? Então, eu não tenho objetivo aqui de concluir nada, apenas expor um assunto. E você percebe como é ruim a acepção de pessoas na sociedade em que vivemos. Belém, ela também tem acepção de pessoas, ela tem preconceito, ela é violenta, ela tá no meio das trevas. Tem trevas por todo lado. É uma cidade assim que você percebe a segregação, o preconceito. Mas não é só perceber, é lutar para mudar isso. Acepção de pessoas só é para pessoas assim, sabe, que não tem o menor respeito pela palavra de Deus, ou o menor respeito pelos direitos humanos. Que não tem o menor respeito por nada.